Muito bom dia para você que nos acompanha neste domingo. Espero que tenha dado tudo certo ao longo da sua semana. Hoje nós recebemos o presidente da CDL, Eliésio Bezerra, no Borborema em entrevista. Eliésio, primeiro, meu irmão, dizer que é uma satisfação receber você no Borborema em entrevista para a gente falar sobre as ações desenvolvidas pela CDL e, claro, falar sobre os desafios econômicos de Campina Grande e do Brasil para 2026. Muito bom dia, seja bem-vindo ao Borborema Entrevista. Bom dia, Paulo. Primeiramente, também é uma satisfação minha poder estar aqui nessa manhã, início de ano, né? Já desejar a você e a todos um ano de 2026 abençoado. Sabemos das dificuldades, mas nós que estamos no varejo, nós temos que buscarmos alternativas, quaisquer que seja, para fazermos que o nosso ano seja melhor. Então, eu desejo a todos que assistem que 2026 realmente seja um ano diferente. Amém, que seja um ano de paz e de bênçãos para todo mundo. Ô Eliésio, no ano passado, o senhor foi reeleito presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas. A reeleição é para mais 3 anos de mandato, não é isso? Isso, Paulo. Nós terminamos, o primeiro mandato dos 3 anos, onde fizemos um trabalho na medida do possível, o que nós tínhamos projetado, e nós sabemos que uma entidade como a CDL, que completa agora em fevereiro, dia 12, seus 60 anos, que tem uma relevância muito grande na nossa cidade, a gente viu a necessidade de contribuir um pouco mais, colocando o nosso nome à disposição da diretoria para termos de fato a aprovação para que pudéssemos continuar durante mais 3 anos esse trabalho, que graças a Deus foi aceito, e a gente vai agora trazer novas ideias, novos projetos, melhorar tudo que foi feito, o empenho todo da diretoria, como de todos nós que fazemos a CDL, como um todo, realmente realizamos muita coisa ao nosso olhar, mas como eu falo, tem muita coisa que ainda pode ser feito, não apenas pela classe lojista, mas pela própria cidade. Então, desta forma, a gente continua por esses 3 anos a mais. Ô Eliésio, qual é o grande desafio do comércio de Campina Grande, da economia de Campina Grande para esse ano de 2026? Se a gente for avaliar, Paulo, a gente tem vários dados, nacionalmente, várias colocações de todos os amplos ambientes que todo mundo fala, todas as dificuldades que estão se imaginando que 2026 vai acontecer. E, de fato, nós teremos um ano que não será fácil, isso é fato. Mas se eu me colocar, a partir da minha própria pessoa, eu estou no varejo há mais de 45 anos e sempre tivemos dificuldade. O que é que nós precisamos, principalmente como entidade, principalmente estando à frente de uma entidade, como eu falei, de 60 anos, que tem cada vez ajudado, fazendo com que Campina continue pujante, com que comecemos a ter o entendimento de que em anos de dificuldade, muitas pessoas também, muitas empresas, elas sobressaem desde o momento que ela toma iniciativas próprias, não dependendo apenas do cenário nacional. Não podemos deixar de lado. A gente tem que ver onde estão as dificuldades e onde a gente pode melhorar. Então, a CDL, nesse novo ano que se inicia, a gente vai estar buscando cada vez mais trazer para não apenas os nossos associados, mas para toda a classe logística de Campina Grande, alternativa e opções para que possamos superar. Então, esse é o nosso entendimento, é o nosso compromisso de estar à frente durante esses 3 anos, é justamente realmente que a gente consiga enxergar todos os gargalos, mas que a gente traga também alternativas de mudança. É um ano diferente, porque é um ano que tem Copa do Mundo, tem também eleições. Do ponto de vista do comércio, isso é bom, é ruim? Como é que fica? Como eu digo, são especulações, que a gente traz. Toda vez que tem Copa, existe essas reclamações, principalmente pelos horários que prejudicam o comércio. Esse ano, nós não temos Jogos do Brasil durante o dia, onde a gente vai precisar fechar o comércio, já é um ponto positivo. A gente vai ter realmente o mês inteiro com as lojas abertas, embora as pessoas digam, enfraquece. Muitas pessoas começam também já no dia naquela expectativa de querer já
projetar o que vai acontecer e possa ser que diminua um pouco o fluxo, tá certo? Mas a gente tem que aproveitar do momento da Copa, principalmente quem é do varejo, que tem, digamos, acessórios, muita gente sobressai. É quando eu digo, são várias categorias, são vários segmentos que, ora, crescem e outros não. Se a gente for ver no cenário deste ano, nós tivemos em 2025 um crescimento na economia de Campina Grande no varejo e às vezes as pessoas dizem assim, quem cresceu? Por quê? Quando a gente traz um dado da Cefaz, que até o mês de novembro Campina Grande tinha crescido na ordem de 5,7% no varejo, a gente sabe que algum segmento está levando essa casa para cima, outros estão ficando pelo caminho. Mas aí é quando a gente chega em 2026, a gente tem que pensar dessa forma também. O que é que eu tenho que fazer para vender mais meu produto, aproveitar a Copa, que seja, para que eu não fique apenas na questão de encontrar apenas os problemas. Os desafios sempre vão existir, independente de ano. Quando a gente trata de política, realmente também é um período que, de uma certa forma, ela retrai um pouco, como também isso acontece de 2 em 2 anos. Então, se nós pararmos para ficar pensando, Paulo, poxa, todos 2 anos o meu negócio vai parar, o meu negócio vai ficar ruim, o comércio vai parar, a gente tem que começar com a mudança de mentalidade. Eu acho que nós, empresários, nós que fazemos a economia girar, ter todo o incremento que o varejo tem, e não apenas o varejo, mas tratando-se de varejo hoje aqui, é justamente isso. Nós temos que mentalizar e encontrar soluções para que nesses momentos e nessas datas específicas, que ora retrai um pouco o fluxo, a gente tenha alternativas que de fato a gente mude a nossa história. Eliésio, no que diz respeito à internet, para o lojista hoje de Campina Grande, a internet, ela é uma aliada ou ela é um rival, um concorrente? Paulo, assim, a colocação acho que foi pertinente, por quê? Em alguns momentos, em outras entrevistas, geralmente as pessoas dizem assim, Eliésio, a internet, a venda online, realmente está acabando com o varejo, com o comércio físico? E quando você traz assim, você colocou, ela é aliada, eu entendo que é aliada, certo? Por quê? É algo que não volta mais, certo? É algo que é uma crescente, não apenas no nosso país, mas ela é crescente no mundo inteiro. E Campina Grande é uma cidade que realmente ela vive, primeiramente, tecnologia de alta ponta. Nós temos pessoas realmente que são antenadas, que se lidam com isso, o consumo ele está acontecendo e o que nós, como entidade, como CDL, a gente aconselha, a gente auxilia, é que todos os lojistas, na medida do possível, dentro do seu padrão, ele também tenha a possibilidade de ter os 2 canais. Não necessariamente eu tenho que estar em uma plataforma, não necessariamente eu tenho que ter um site, mas a gente sabe que hoje, onde mais aumenta o consumo na compra online, ela está no Instagram e no WhatsApp. E isso todo mundo tem acesso. O que precisa com que cada loja ela se prepare para estar recebendo esses clientes que utilizam o seu Instagram principalmente como uma vitrine, não vindo ao físico, mas ali ela começa um trabalho de compra e muitas vezes, dependendo de como é que estão os atendentes, a equipe de venda, ele consegue trazer para a loja sem ter que entregar. E o que acontece quando a gente consegue trazer esse cliente para o físico, a gente aumenta a venda. Então é isso que a gente diz. É aliado, sim. Você destaca para a gente desse trabalho que a CDL desenvolve junto aos lojistas, não apenas nessa reeducação em relação à internet e outros desafios, mas, claro, o próprio trabalho no dia a dia. Paulo, como eu coloquei no começo, a gente teve esses primeiros 3 anos à frente da CDL, encontrando, né, ou melhor dizendo, observando o que nós precisávamos fazer de diferente.
Então, a gente, quando chega, a gente já sabia do trabalho e a responsabilidade que a CDL tem com, não vou dizer nem que só com o varejo, mas com a cidade de Campina Grande, e nós começamos a traçar algumas ideias e, por exemplo, como fortalecer as nossas campanhas, trazer um evento de Natal do jeito que a gente trouxe, o São João fortalecendo também o centro da cidade, né? E a gente tinha um projeto inicial que nós apresentamos, que era justamente, quando você coloca não seria nem reeducação, mas de educar, de valorizar o nosso varejo, que era um projeto da Escola do Varejo. Não conseguimos. Um motivo pelo qual também eu ainda acredito e por isso eu fiquei mais 3 anos para ver se a gente vai, de fato, conseguir ter pessoas capacitadas para serem inseridas no varejo. Quando eu digo inseridas é porque lá no passado, trabalhar no varejo era quando a gente não tinha mais opção. Era impressionante, não tenho nada a fazer, você é vendedor. Hoje não, hoje o consultor de venda, se ele realmente não for muito bem preparado, ele não consegue seus objetivos. Então, a gente enxerga essa necessidade. E a gente vai trabalhar muito isso para darmos, inclusive, aos nossos associados, pessoas mais capacitadas. Então, isso é um projeto dos próximos 3 anos. A gente está com a CNDL, a Confederação Nacional, está terminando de desenvolver um aplicativo onde nós também estaremos trazendo para os nossos associados, acredito que até março a gente tem já finalizado, está em alguns ajustes, onde nós teremos dentro de um único aplicativo várias plataformas de capacitações de todos os segmentos, de gestão financeira, de gestão de design. Então, é uma gama de cursos preparatórios para quem quer se inserir no mercado diversificado que seja, né? Então, realmente é mais um diferencial que a gente vai trazer. Outra coisa que a gente também fez agora, a gente concluiu, que é fortalecer a nossa CDL Jovem. A gente traz um novo presidente para a CDL Jovem, que realmente vai fazer com que tenhamos novos associados, principalmente pensando nesses empresários que estão iniciando, que de repente eles às vezes não se identificam com o modelo de como é hoje o movimento de uma entidade, porque o associativismo cada vez mais tem ficado difícil, mas quando a gente traz um novo modelo que será lançado em março, a gente vai ter sim outras pessoas se conectando, vivendo esse network, e aí a gente vai fortalecer e entregar ainda mais para os nossos associados, além das campanhas que nós temos. Temos também alguns trabalhos direcionados com, por exemplo, universidades, que a gente tem parcerias, que tem descontos associados, funcionários das empresas. Então, a gente tem cada vez mais buscado fortalecer. E, como digo, esse ano de 2026 vai ser um desafio. Além de termos o aniversário de 60 anos, a gente vai estar trazendo um projeto cultural, que é o primeiro festival de sanfoneiros, de trios de forró da CDL, já com apoio cultural, já pré-determinado. Então, são várias coisas que ao longo desse ano a gente vai tendo a oportunidade de apresentar. Nós estamos conversando com Eliésio Bezerra, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande. A gente faz um rápido intervalo, na volta tem mais Borborema Entrevista. Estamos de volta com o Borborema Entrevista deste domingo, recebendo o presidente da CDL, Eliésio Bezerra. Eliésio, nesse ano de 2026, a preço de hoje, principalmente para quem é jovem, para quem está nos acompanhando, para quem quer a primeira oportunidade no mercado de trabalho, qual é o perfil de profissional que o comércio procura? Quais são as competências que são necessárias para o camarada chegar ali com o seu currículo e ter uma oportunidade de trabalhar no comércio? Paulo, essa pergunta eu quero começar respondendo diferente. Não é hoje a questão do perfil ideal, né? Primeiro porque quando a gente recebe esses jovens, são vários currículos que se tem um trabalho enorme de preparação, que vem na folha, mas não está no coração.
não está na disponibilidade, não está no interesse real. A gente fica preocupado nesse cenário, não apenas no comércio, mas no cenário nacional. Não estou falando de Campina Grande. A gente tem relação com pessoas do Brasil inteiro, né? Tanto pelas minhas empresas, pelos meus negócios, como pela própria CDL. E as reclamações, elas são iguais em todos os setores. Se a gente for, digamos, saindo, vamos para a construção civil. Hoje, se conseguir um ajudante de pedreiro, nós temos dificuldade. Não está no perfil, porque as empresas, como a construtora e como nós que fazemos o varejo, nós não queremos mais essas pessoas que venham preparadas. Primeiro, porque não tem. Porque quem é preparado, cada vez mais, a gente está buscando a forma de retê-los. Então, as empresas sabem de que não pode mais perder aquelas pessoas que estão inseridas por um tempo dentro da empresa, simplesmente para buscar novos colaboradores, novos jovens. Então, a gente não consegue entender, é uma preocupação, inclusive como eu coloquei, a necessidade de trazer uma escola de varejo, é para que a gente entenda qual é o pensamento hoje desses jovens, porque eu quero ser inserido, mas eu não quero me adaptar ao formato do que as empresas têm a oferecer. Eu digo isso do meu negócio. Então, a gente, quando chegou outubro, novembro e dezembro, uma dificuldade enorme, vaga de emprego tem. Não adianta dizer que não estão trabalhando porque não tem emprego. Sim, tem emprego, sim. O problema é que as pessoas não têm tido esse desejo real. Eu vou dar um exemplo. O governo do estado, ele lançou um projeto nas escolas estaduais. Primeira chance. Primeira chance, que os alunos estão terminando o terceiro ano científico, então existe uma cadeira de varejo, onde essas crianças vêm, recebem uma bolsa de R$600, recebem transporte para trabalhar 4 horas, e a maior dificuldade é quando a gente faz essa seleção. Eu coloquei 26 pessoas, 26 jovens desses na nossa empresa, e a gente toda hora tem que estar marcando minha supervisão, com a supervisão da escola, porque os meninos não querem se inserir, tá? Não, eu estou aqui como se o governo me deu que esses R$600, eu tenho a obrigação, a loja tem a obrigação de terminar o período. Eles não entendem que ali é uma oportunidade que está sendo dada de ele ter um olhar diferente para a vida. Não é nem ele estar ali pensando que eu vou ficar trabalhando aqui a vida toda. Então, os jovens não têm aproveitado bem as suas oportunidades. Então, essa é a maior dificuldade e preocupação nossa como empresário e como presidente da entidade CDL. O senhor acredita que esse modelo de gestão que nós temos hoje, e eu explico, baseado em muitos dos casos em benefícios sociais, termina atrapalhando? Porque, veja, hoje, se a gente observa, me parece que em muitos casos é mais cômodo para o governo, eu falo do governo federal, oferecer um benefício social do que oferecer mais capacitação, mais oportunidade para o indivíduo aspirar a coisas maiores do ponto de vista da educação. Isso causa algum tipo de impacto? O senhor acredita que isso tem algum tipo de relação? Sim, sem sombra de dúvida, Paulo. Aí a gente vai estar falando do jovem, como a gente está falando da sociedade como um todo, né? A gente... Não estou dizendo que não tem que ter benefício, não estou aqui generalizando, falando de política, não estou trazendo o que está certo e o que está errado. Eu estou dizendo que nós, seres humanos, nós temos que termos oportunidade e que a nossa dignidade ela seja fruto do nosso trabalho. Cada vez mais a gente enxergar que eu estou ajudando pessoas, sabe? Que seja famílias necessitadas reais, que não consiga, de uma certa forma, manter um pai de família, uma mãe de família, não consiga manter a sua casa por um determinado tempo, é necessário que a gente tenha esses planos de apoio, mas não que seja contínuo, porque eu nunca vou sair, eu não vou dar um passo além se tudo que eu preciso, eu não preciso trabalhar. Um exemplo, eu não preciso me esforçar porque tem quem banque a minha conta. E
Com isto, imagine uma casa onde tem lá um jovem que está terminando um terceiro ano científico ali e que, em vez de almejar já algo para a sua independência, ele passou a vida enxergando que a casa dele não precisou pai e mãe trabalhar. Esse jovem não vai trabalhar. Ele não vai ter desejo, porque nós somos exemplos para os nossos filhos. Então, automaticamente, a gente tem que se preocupar, sim, com este modelo de gestão, né, federal, da forma que está, desordenado, digamos assim, não querendo tirar ou deixar de ter benefício. É dar dignidade aos seres humanos para que eles possam realmente dizer assim: eu tenho prazer, porque não tem coisa melhor do que você sair de casa diariamente e ter para onde ir trabalhar, ter para onde ir estudar, ter para onde ir ser alguém. Dizer assim, poxa, eu me sinto bem com isso. Eu não acredito que as pessoas saiam de casa e venham para o calçadão, simplesmente um jovem, dizendo que eu venho porque eu não tenho nada a fazer. Quando eu chegar no final do mês eu tenho uma bolsa disso. Então, eu não acredito que isso realmente a gente possa deixar e que isso continue. A gente tem que ter uma mudança de comportamento na nossa sociedade, nas nossas pessoas. A gente não pode desistir de ninguém, a gente não pode desistir, e aí por isso que eu digo, a gente tem que buscar cada vez mais oportunidades para aqueles que querem. Infelizmente, quem não quiser, uma hora vai ficar pelo caminho e as coisas vão ficar mais difíceis para cada um deles. Ô Eliésio, a CDL não tem copartidária, bandeira política, é uma organização apartidária, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, e nesse aspecto eu lhe questiono como é que está hoje, a preço de hoje, a relação com o governo do estado da Paraíba e com a prefeitura de Campina Grande. É uma relação de parceria? Paulo, eu digo que esses 3 anos foi o que mais nós fizemos. Foi a maior preocupação, né? Por quê? A gente, quando traz de uma entidade como a CDL, como a própria Associação Comercial, Cineloja, qualquer uma que seja de representatividade empresarial, existe, por alguns políticos, o interesse de estar próximo, porque talvez no olhar deles a gente possa ser um caminho para alguns eleitores. Não sei, isso é um olhar que eu tive ao longo desses 3 anos e eu sempre deixei muito claro, certo? Nem Eliésio Bezerra, empresário, nem Eliésio Bezerra, presidente da CDL, jamais vai ter um viés político definido. Eu tenho minha pretensão quando chega o momento de política em quem eu vou votar, mas fazer com que uma entidade como a CDL se deixe levar por este caminho, a gente vai perder muito. A gente não pode, a gente trabalha no interesse comum de todos os nossos associados. E sempre eu digo, a CDL, além de ser e de cuidar dos interesses da classe lojista, a gente se preocupa com a nossa sociedade. A gente não pode querer que exista empresas boas, né, quando eu não tenho consumidores com poder de compra. Então, eu tenho que me preocupar com a cidade, o que é melhor para a cidade. Então, a minha relação durante esses 3 anos, principalmente com o município, o prefeito Bruno e todos os seus secretários, sempre tivemos os diálogos necessários, nem sempre conseguimos tudo da forma que a gente queria, mas não tenho que dizer assim, foi tudo tão difícil, para que não possa ser melhorado. O diálogo sempre vai ter que acontecer, esta é a nossa função. Com o governo do estado, da mesma forma, tanto com o governador João, como também com o vice-governador Lucas, que também sempre nos atendeu, e os seus secretariados. É uma das coisas que é bom deixar muito bem claro. Às vezes a gente não conseguia o caminho direto com os gestores, mas a CDL sempre foi muito bem acolhida por todas as secretarias. Não tenho o que reclamar de ninguém, não tenho. Por quê? Justamente pela transparência de nosso trabalho e deixando claro, quem quiser somar, esteja próximo. Quem não quiser, também não tem problema. Eu só não vou me dar o direito, nem o meu e nem o da entidade, de deixar com que exista esse entendimento por parte das gestões públicas de que a CDL é um caminho populeiro para alguma coisa. Ô Eliésio, mudando de assunto nessa reta final da nossa entrevista,
com o passar dos anos, principalmente nesses últimos anos, a gente tem percebido aqui em Campina Grande, do ponto de vista das premiações ali da Liquida Campina, uma grande expectativa por parte da população de Campina Grande por qual será o próximo prêmio. Vocês já chegaram a sortear até lote em condomínio fechado aqui no município de Campina Grande. Já estão definidos? Já tem alguma coisa no radar para a premiação desse ano? O que é que o consumidor pode esperar? A nossa próxima campanha, né, vai ser em julho, que é a Liquida Campina. A gente ainda não teve, nós teremos a próxima reunião na próxima terça-feira, dia 13, de avaliação do ano, né, onde será feita a prestação de conta de todo o ano com a nossa diretoria e a apresentação de algumas propostas. A Liquida Campina, como ela está no segundo semestre, ela ainda não está inserida neste momento, né? Como nós fizemos a última campanha Natal Premiado, onde tivemos o sorteio na última quarta-feira, dia 7, realmente nós trouxemos já para esta campanha uma premiação de 2 carros, né? Então, 2 carros sendo sorteados para a nossa cidade, onde fez com que o consumidor tenha um interesse ainda maior de participar da nossa campanha. Então, é uma experiência muito boa e, sem sombra de dúvida, não podemos pensar na próxima campanha, nas próximas campanhas, em algo menor. E aí a CDL, ela continua ousada, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso pensamento e cada vez mais a gente vai trazer não apenas as nossas campanhas, mas esse ano e principalmente nesse semestre, a gente vai estar trazendo vários atrativos, várias diferenças, vários momentos, palestras bem pontuais, né? Como temas relevantes, como agora a reforma tributária, a gente já vai ter em fevereiro um evento como esse, totalmente gratuito na nossa entidade, então a gente vai estar buscando cada vez mais trazer informações atualizadas do que o cenário apresenta como alternativas e opções para aqueles que querem ser inseridos, que queiram ser associados da CDL, que queiram fazer parte do nosso time. É dessa forma que a gente vai trabalhar esse primeiro semestre e, pela pergunta, sem sombra de dúvida, as nossas campanhas serão ainda mais fortes. Não precisa desacreditar, realmente vai ser dessa forma. Coisa boa. Elias, obrigado pela sua participação no Borborema Entrevista. Eu que agradeço, Paulo, pela oportunidade e espero poder ter trazido para todos que assistiram o programa realmente informações relevantes sobre o que o varejo tem sido na nossa cidade. Muito obrigado. Nós conversamos, portanto, com Eliésio Bezerra, presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Campina Grande. Para você, excelente, abençoada semana. No próximo domingo, às 10h30 da manhã, a gente se encontra em uma nova edição do Borborema Entrevista, aqui na TV Borborema.